Fala pessoal, bem-vinda a esse novo vídeo. O vídeo de hoje ele é inspirado no talk do Martin Reeves, que presta consultoria sobre estratégia para empresas globais através do Boston Consulting Group. Então é um cara bem experiente aí no assunto, ele tem bastante coisa para falar, né? E nesse talk ele mostra que uma empresa nos Estados Unidos tem em média apenas 30 anos de vida útil e que, pior ainda, né, 32% dessas empresas não sobrevivem aos primeiros 5 anos, ou seja, uma em cada 3 empresas não passa de meia década, o que também é um cenário bem parecido com o que a gente vive no Brasil, né? E aí nesse cenário ele se questiona, assim, como construir empresas que sobreviverão por mais de 100 anos. E aí ele se junta então a outros pesquisadores para responder essa pergunta e chega num conjunto de 6 princípios que podem ser notados tanto na natureza quanto na sociedade e nos negócios que são duradouros. E a sua ausência também é notada nos negócios que realmente quebram e que somem. O primeiro princípio é o da redundância, ter múltiplas formas de proteção em caso de falha. Depois tem a diversidade, para lidar com diferentes situações e abordagens, ter mais de uma fonte de receita, o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta. O terceiro princípio é o da modularidade. Basicamente esse princípio diz que se uma parte do seu sistema falha, outra parte tem que ser capaz de assumir as responsabilidades para evitar a falha completa ou a parada completa do sistema. O próximo princípio é o da adaptação, em que basicamente uma organização tem a capacidade de escanear o contexto do momento, né, e identificar ameaças, mesmo que ela nunca tenha sido vistas antes, e ser capaz de se preparar para isso. O penúltimo princípio é o da prudência, que é a capacidade de identificar e reagir às pequenas mudanças. E por fim é o princípio da integração, que é basicamente o princípio que diz que uma empresa tem que ser um único sistema, algo integrado em algo maior. E para mostrar a aplicação desses princípios, ele traz alguns exemplos que eu achei fascinantes, assim. Ele começa falando de uma empresa chamada Kongogumi, é a empresa mais antiga do mundo. Ela tem 1.428 anos de operação ininterrupta. E bom, isso até ela decretar falência em 2012. E o motivo pelo qual ela decretou falência foi que ela contraiu muitos empréstimos para investir no mercado imobiliário japonês, e durante a bolha imobiliária do Japão ela não conseguiu refinanciar esses empréstimos. E aí após 40 gerações a empresa sucumbiu justamente por não aplicar o princípio da prudência. Ele fala sobre o caso que é clássico, né, da Kodak, mas ele vai além, ele se questiona por que a Fujifilm conseguiu sobreviver e prosperar, né? A empresa, e ele mostra que a empresa usou assim, a expertise para criar novos produtos, novos mercados, aplicando bem os princípios da prudência, da diversidade e da adaptação. E aí, outro exemplo que ele traz envolve a Toyota, que viu um grande incêndio dizimar o único fornecedor que ela tinha de válvulas de frenagem. E do nada a produção automotiva parou. E sabe quanto tempo a Toyota precisou para retomar a produção do absoluto zero? 5 dias, somente 5 dias. E ela, aplicando os princípios da modularidade, da redundância, eles foram capazes de reorganizar seus fornecedores e retomar a produção de válvulas antes mesmo de reconstruir um galpão ou coisas desse tipo. E aí o Martin Reeves ele propõe que esse é um tipo de pensamento muito adotado pelas pequenas empresas e pelas startups, que não têm recursos para amortecer as mudanças e, portanto, não conseguem se sustentar através da força bruta, enfim, fazendo mais do mesmo com capital intensivo. Então fica a reflexão aqui, sejam as nossas empresas grandes ou pequenas, o quanto a gente está pensando de uma forma mais mecânica ou dessa forma mais biológica, como ele propõe. Beleza, pessoal? Vejo vocês amanhã e até mais.